estou trabalhando, estou de serviço hoje. Então, se algum momento eu tiver que sair aqui, perfeito, já Thiago. paciente, tá bom? Perfeito. Não tem problema, não. Você pode, eu estou te vendo até de uniforme, pode fechar a tua tela, Thiago. Obrigado. Você está me vendo aí, professora? Professora, boa noite. Boa noite, quem Eduardo, agora? Júlio César, professora. Oi, Júlio. Oi. A mesma situação do nosso amigo Tiago, só que eu estou um pouquinho mais complicado. Eu estou no alto do morro. Não, meu amigo, vai. Fecha a tela e eu não quero. Quero te ver na próxima aula, então. Vai, meu amigo. Vai. Tá bom, professora. Boa noite, professora. Fabiano. Boa noite, Fabiano. Boa noite, professora. Ítalo. Oi, Ítalo. Boa noite, boa noite. Eu vou fazer a chamada já já. Vamos começar, gente, que agora vale ponto. Boa noite, professora. Boa noite. Aqui é o Olha Eric. só, deixa eu... Só para informar que eu tô de serviço, eu tô no batalhão. Então... Quem tá falando? Eric. Oi, Eric. Oi, Eric. Ok? Tá bom, Eric, sem problema. Obrigada pela consideração de avisar. Obrigada. Bom, gente, olha só. Como é que tá acontecendo? Meu Deus. Como é que tá acontecendo? Todas essas correções que eu fiz, eu fui fazendo para que vocês fossem caminhando, mas elas não valiam ponto. A de hoje vale, tá? Tudo que vocês fizeram até agora foi para que eu pudesse ajudá-los melhor, ter mais cuidado, mas agora vale ponto. Então, o que eu espero de vocês? Agora vocês têm prazo para entregar. Todas as outras anteriores eu não corrijo mais, tá bom? Porque agora eu vou me deter a corrigir o que realmente eu preciso dar ponto para vocês, tá? Então agora é a correção dos trabalhos. Hoje nós vamos falar do problema. Gente, deixa eu explicar mais uma coisa a vocês. Vocês não estão fazendo TCC. Olha só, câmeras abertas e microfones fechados, porque está dando interferência. Vocês não estão fazendo TCC, vocês estão fazendo projeto. Eu vou explicar isso de novo, mas eu já expliquei isso antes. O que acontece? Em vez de fazermos o projeto vazio, sem nada, eu sugeria a vocês que fizéssemos um projeto que nós pudéssemos aproveitar depois para o TCC. Mas esse não é o TCC. Então, a estrutura do projeto é diferente da estrutura de um TCC. O TCC não tem problema. No projeto tem problema. Nós vamos construir o projeto. E depois vocês vão aproveitar o projeto para o TCC de vocês. Então, agora, vocês ainda não têm orientadores, ainda não está na hora. Mas vocês podem conversar. O que eu pedi vocês para conversar? Com professores da disciplina que vocês vão fazer, o TCC de vocês, porque eles têm mais condição técnica e são mais competentes do que eu para identificar uma bibliografia para vocês. Eu não tenho competência técnica para saber de todos os direitos. Eu vou falar com vocês como se monta a formatação do TCC. Vou ler o texto, vou ver se é coerente, se vocês estão escrevendo alguma coisa com coerência, se eu estou entendendo o que vocês estão escrevendo. É esse o nosso momento. Ficou claro? Bom, então vamos começar. O material já estava lá. Vou começar a compartilhar a tela. Bom, hoje vamos falar do problema. Vocês estão vendo a minha tela, queridos? Todos estão vendo a minha tela? Ok, professor, ok. Não, estou vendo não, professor. Sim, professor. Não está vendo? Não. Uma tela azul, escrito problema. Espera um pouquinho, está no celular? Sim, ok, tá aparecendo. Não, eu estou no computador. E não está aparecendo para você? Tá não. Agora está aparecendo, professor. Ah, então perfeito. É só uma questão de ter um delay aí, um tempinho. Vamos falar hoje do problema, e só do problema, tá? Que já é um problema. Como que a gente constrói esse problema? O primeiro passo na construção do seu projeto de pesquisa
é saber qual o problema a ser investigado. Lembra que eu falava para vocês? Façam perguntas. Esse é o problema a ser investigado. Um problema nada mais é do que o que gera a pesquisa de vocês, o que vai gerar a resposta. Então, o problema de pesquisa é a pergunta escrita com a finalidade de provocar vocês a responder. Por isso eu falava, gente, faço pergunta, agora eu não vou corrigir mais as perguntas, agora já vai ser o problema diretamente. Então, gente, tem alguém com o microfone aberto? E aí tá dando microfonia. Então, o problema nada mais, olha que coisa fácil, gente. Nada mais é que a pergunta que busca aprofundar essa resposta, né? Então, a pergunta macro de vocês é o problema. E os itens do trabalho de vocês, vê se vocês me entendem. E os itens do trabalho de vocês são os capítulos que vocês vão responder. Vocês têm uma pergunta grande, que foi aquilo que eu pedi para vocês fazerem, e várias perguntas. Agora, vocês vão escrever só para preencher isso. O trabalho de monografia que vocês devem fazer é responder às inquietudes que vocês levantaram. Só que, para mim, vocês ainda não vão responder. Nós estamos fazendo projeto. Eu estou só linkando o projeto ao TCC para vocês verem o quanto é importante fazer um projeto adequado, com perguntas adequadas, para que vocês depois tenham mais facilidade no TCC. Então, em que ponto nós estamos agora? Na elaboração do problema, que é uma pergunta, não é assim, quem descobriu o Brasil? Qual é o seu nome? É uma pergunta elaborada, é uma pergunta bem feita, que vai ser onde vocês vão tentar responder. A inquietude, vocês vão demonstrar numa pergunta a inquietude, por isso é o problema. O problema nem sempre é ruim. O problema pode ser outro, porque aumentou o índice de amizade entre as pessoas online. Pode ser uma pergunta boa, não precisa ser assim, por que acontece isso assim, uma coisa ruim? Mas vocês vão fazer uma pergunta que vai nortear o trabalho. O trabalho de vocês, queridos, nada mais é que responder a essa pergunta. Por isso, elaborar o problema, que é a pergunta, é tão importante. Porque é ela que vai responder o trabalho de vocês. Vocês entenderam isso? O que é o problema? O problema é o que se levanta para se iniciar a pesquisa. O problema de alguns é o aumento do feminicídio. O problema de outros é a dificuldade de adotar nesse país. O problema de outros é o preconceito e a homofobia. O problema de outros é por que as pessoas não são presas. Enfim, de acordo com o que eu estou inventando aqui. Então, esse é o problema. Qual é o trabalho de vocês? Pesquisar autores que falem disso para tentar fundamentar esse problema, responder esse problema. Só que no projeto de pesquisa, vocês vão fazer só o problema. Vocês ainda não vão responder o problema. Deu para entender, gente? Então, como nós vamos fazer o problema agora? Como é que vai ser o nosso problema, tá? Olha bem, o problema de pesquisa, ele tem que ser uma questão clara, né? Tem que ser assim, o que você quer saber? Uma questão clara. Individual, porque é um problema seu, não é um problema seu que eu digo assim, ó. Ele tem que ter uma relevância, tem que ser um problema seu, mas que atinge o mundo, sem dúvida nenhuma. Mas ela tem que ser específica e original. Não é uma pergunta que alguém já fez. E aí eu vou falar uma coisa para vocês muito, muito séria, que ainda não chegou nesse ponto. Todos os professores que trabalham com TCC, eles têm um programa, e os de vocês também têm, e olha, prestem muita atenção nisso, e que rastreia a originalidade do trabalho. Vocês vão aprender a fazer citações, não é problema nenhum citar autores, mas é um grande problema copiar trabalho. Nós já tivemos sérios problemas na faculdade sobre trabalho copiado, e que chega na hora e a pessoa fica reprovada. Então, gente, não copiem, reescrevam.
usem a fundamentação daquele autor, aquela história, mas reescrevam. Vocês, até porque vocês estão fazendo uma cadeira que precisa de escrita. Se vocês não forem capazes do convencimento na escrita, vai ser difícil, né, gente? Vocês precisam ter uma escrita fundamentada, que convença. Fundamentada nos artigos, nos autores, sei lá onde vocês vão fundamentar. Mas não pode ser uma coisa assim, copiada de alguém, né? É recomendado que você escolha um problema o qual possa ser resolvido, né? Como um problema pode ser resolvido, mas a sua problemática não precisa ser necessariamente ruim. Como esse problema a ser resolvido, por isso tem que ser um problema, uma pesquisa científica. A pesquisa baseada na fé, por exemplo, a pesquisa teológica, não tem como você resolver, você acredita ou não, né? Você vai falar assim, olha, existem extraterrestres, aí você vai ter uma corrente de gente que você vai ter a fundamentação e vai ter de um monte de ufólogos que vão dizer que existam provando isso, aquilo outro. Mas ainda não é uma prova, é uma informação consistente que, pela interpretação deles, leva a acreditar que é um extraterrestre. Mas ninguém viu o extraterrestre. Então, tentem perguntar alguma coisa que possa ser respondida. Mesmo que no final vocês tenham assim, e ainda cabe novas indagações, porque vão caber novas indagações, algo que seja possível ser respondido, tá? Então, o seu problema, ele precisa ser formulado como uma pergunta. E vocês só vão usar a pergunta agora. Não se usa pergunta na introdução, não se usa pergunta no desenvolvimento, não se usa pergunta na conclusão. A pergunta é agora, é no problema. Ele é formulado como uma pergunta. Se é formulado como uma pergunta, ele tem que ter um ponto de interrogação ao final, né? É importante que a resposta não seja assim, sim ou não, né? Por exemplo, a minha questão é: quem mata tem que ir para a cadeia? Aí a pessoa, sim, não é isso. Ela tem que ser respondida de uma forma que fundamente. Você tem que ter argumentos, tem que ser argumentativa. Não é uma pergunta, o que é mais saudável, arroz ou feijão? Aí a pessoa faz uma pesquisa, fala que é feijão e pronto, acabou, feijão. Não. Ela não é uma pergunta de sim ou não. Ela é uma pergunta que gera uma pesquisa, uma fundamentação, para que vocês possam responder a contento. Então, continuando aqui, questionar, na verdade, é formular uma pergunta sobre o tema escolhido. Eu bati com vocês até agora, na 5ª aula, assim, qual é o tema de vocês? Me mostrem, vamos conversar. Quem quis, quem não quis, não tem problema nenhum. Eu não corrijo mais. Agora eu vou corrigir outras coisas. Mas é uma problematização, né, que gera um problema de pesquisa. Para responder aquilo, você precisa ler, pesquisar, ver autores. E isso é o questionamento. Esse é o problema. É uma questão que você pretende desenvolver, se aprofundar, né? E que existe essa possibilidade desses autores que discutem, que dizem isso, tá? Então, a questão da pesquisa, né, elaborada com qualidade, que é essa questão do problema, a primeira questão deve ser analisada pelo sujeito, é observar a pergunta. Qual é a pergunta da sua pesquisa? Ela é passível de ser respondida? Lembra quando eu falei assim, escolha um tema, façam 4 perguntas. Você gosta? Sim. É pertinente ao seu curso? Sim. Tem material? Sim. Quando vocês responderam as 4 perguntas, sim, era esse tema. Agora vocês vão fazer a seguinte pergunta. Vocês vão elaborar essa pergunta e vai responder o seguinte: ela pode ser respondida? Pode. Se pode, é uma pergunta, né? E outra coisa, tem referências bibliográficas sobre essa pergunta, esse questionamento? Tem. Pronto. Vocês vão fazer essas 2 perguntas para vocês mesmos, não é para mim. Então, nós vamos elaborar, eu dei até um exemplo de como elabora a pergunta e o que vocês têm que fazer.
Olha aí, olha. O título, por exemplo, da minha pesquisa é A União Estável no Novo Código Civil e o Retrocesso Protetivo nos Direitos Sucessórios dos Companheiros. Isso daqui é uma pesquisa já existente, tá, gente? Eu copiei da internet, uma pesquisa existente, tá? Então, eu vou fazer brevíssimo, como vocês estão vendo, uma breve explicação do que eu quero. Até para eu entender a pergunta de vocês, vocês vão fazer um parágrafo, né? Em vista da mobilidade social das novas configurações da família brasileira e da necessidade de adotar procedimentos que não prejudiquem as partes, especialmente no caso dos direitos sucessórios de companheiros, a pesquisa aqui apresentada se propõe a responder às questões. Aí elaborou 3 perguntas para serem respondidas. Qual o tratamento do novo Código Civil aos cônjuges? Enfim, esse daqui foi um dos exemplos. Um parágrafo me dizendo de que se trata a pergunta, e depois ele fez 3 perguntas. Por que 3, gente? Porque o primeiro capítulo do TCC de vocês vai ser respondendo essa pergunta. O segundo capítulo vai ser respondendo a pergunta 2. E o terceiro capítulo vai ser respondendo a pergunta 3. Agora é só só responder as perguntas, respondendo de uma forma fundamentada. Olha o exemplo 2, gente. Olha o exemplo 2. O sistema penal brasileiro funciona... já entrou numa pergunta macro. Olha só. O sistema penitencial brasileiro funciona em conformidade com os princípios penais e processuais penais no que diz respeito à garantia dos direitos ao investigado, ao réu, ao condenado ou ao cumpridor das medidas de segurança? Essa é a minha pergunta. E eu vou tentar responder essa pergunta. Outra. A legislação penal está pautada nos princípios penais e processuais penais? Eu vou fundamentar e responder a essa pergunta. E assim vai. Eu vou fazer as perguntas e vou tentar responder a estas perguntas. Gente, ficou claro o que é isso? O que vocês vão fazer agora? Que é somente perguntas e que o trabalho de vocês é responder a esses problemas, a essas perguntas, e que isso vale 2 pontos da prova de vocês? Ficou claro? Ficou claro, professora. Boa noite. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ficou claro. Ótimo. Nós temos aí pelo menos uns 40 minutos e eu quero estar deste lado. Eu quero que vocês façam esboço. Por quê, gente? Façam agora no papelzinho o esboço para a gente conversar, para ver se vocês conseguem fazer, porque eu vou corrigir até a próxima aula, porque eu não corrijo mais. Então, a gente ainda pode completar, porque eu tenho que continuar fazendo, na próxima aula já é justificativa. Eu tenho 1 semana para corrigir, para dar o ponto para vocês. O ponto vale até 2. Então, eu vou botar lá de novo. Olha aqui, ó. Vamos elaborar o problema. O que vocês vão fazer agora? Elabore um pequeno parágrafo sobre seu assunto. Pronto. Olha ali o modelinho que eu botei. Em vista à mobilidade. É exatamente isso. E depois, elabore no mínimo 3 e no máximo 5 questões a serem respondidas pela sua pesquisa, que são os problemas. Vocês podem, nesse momento, eu vou pegar a frequência de vocês, eu vou deixar esse problema aqui, eu vou pegar a frequência de vocês podem sair, se vocês quiserem, para tentar aproveitar a internet, para fazer questionamentos, perguntas, e eu estarei deste lado, e vocês me chamem a hora que vocês quiserem. Tá combinado? Se alguém não quiser me chamar, não me chame. Mas depois eu já vou corrigir. Eu não oriento mais. Agora eu corrijo, tá? Quando vocês me entregarem é para dar ponto. Por isso eu estou à disposição de vocês para as dúvidas. Se vocês não quiserem fazer agora, quer fazer amanhã, depois, é indiferente. Mas agora é hora de fazer o trabalho, tá bom? Então, eu vou só interromper um compartilhamento, que eu vou pegar o nome de todos, e depois, se alguém quiser
desligar e procurar na internet e voltar, eu continuo aqui, até as 10 horas, esperando por vocês para orientar essa pergunta. Tá combinado? É para. Façam Desculpa, bem para professora. fazer uma vez só. Professora, Ah, sou o Fabiano. Fabiano, fala seu nome todo, Fabiano. Fabiano de França Ondeza. O-N-D-E-Z-A. Ah, não deve ter outro. Pode falar, Fabiano. Aí meu problema seria o seguinte, tipo assim, a prisão em segunda instância tem amparo legal no sistema jurídico brasileiro? No caso, eu vou falar sobre a prisão, Perfeito. a constitucionalidade da prisão. Perfeito, Fabiano. Essa é a tua pergunta. E essa é a minha... O teu trabalho inteiro vai ser responder essa pergunta. Agora, essa tua pergunta não se subdivide em mais umas 2 ou 3? Pode ser. Aí, isso que eu queria saber. Aí, agora que eu coloco, tipo assim, no caso, Pacto de São José da Costa Rica, aí coloca a Constituição Federal de 1998, aí coloca esses ponto a ponto, no caso? Você vai fazer só um parágrafo me dizendo o que é isso. E vai tentar fazer de 3 a 5 perguntas sobre esse tema. Você já fez uma pergunta. Sim. Logo depois que eu te interrompi, você ia fazer uma outra. A Constituição brasileira garante não sei o quê, não sei o quê. Essa aqui é a minha problemática, né? Que a senhora falou, né? Isso. A segunda instância tem amparo legal no sistema judiciário brasileiro? Aí sim ou não? Aí eu vou colocar que sim. Aí eu ia colocar em referência o Pacto José da Costa Rica, a Constituição Federal e os artigo 5º e assim, e essas coisas assim. É isso que tem que fazer? Não. Você vai fazer se há impacto na Constituição brasileira. Essa é uma pergunta. Isso. O teu tema é o impacto... Perdão, é que me falta... Não, a constitucionalidade da prisão após segunda instância na Constituição Federal. No caso, Esse é o teu tema. Não tem pergunta isso. Isso é o teu tema. Não tem pergunta. Agora, desse tema, você vai fazer a pergunta. A Constituição brasileira garante a prisão em segunda instância, nananana? Então, aí minha pergunta é isso aí. A prisão em segunda instância tem amparo no sistema jurídico brasileiro? Perfeito. Só que antes disso, você vai me dizer um parágrafo sobre o que é isso. Só. E faz a pergunta. Vocês tentem fazer... Se vocês só conseguirem fazer uma pergunta, tudo bem. Vai ser mais difícil de fazer o TCC. Se vocês subdividirem essa pergunta macro em mais 2, vocês já têm os capítulos da monografia. Entende? Professora. Vão me dando os nomes, gente, por favor. Professora, boa noite. Boa noite. Nome, amor, primeiro nome. Luana Cristina. Oi, Luana, pode falar. As minhas perguntas estão da seguinte maneira. O sistema prisional brasileiro tradicional dá condições dignas de reinserção? Qual seria a alternativa do sistema prisional atual? Presídios humanizados seria o melhor caminho? Perfeito, só tem uma coisa, inserção social. Tá. Se não é inserção, fica solto. Ok. Tá? E aí você só tem que colocar um pequeno parágrafo falando sobre isso. Sim. Tá? Peraí que estou escrevendo o nome aqui, gente. Alice Almeida, o nome que eu escrevi pode sair para fazer o trabalho e eu vou continuar aqui. O nome que eu estou falando, tá? Estou colocando o nome aí. Laísa Castro. Se vocês quiserem sair, saiam. Se não quiser, pode me perguntar. Espera aí, o nome que eu não falei, não bota, não. Rafael, só um instantinho. Sumiu. Tá sendo muito, eu não consigo. Ela desaparece. Tem que ter calma, gente. Tem que ter calma. Professora. Posso escrever a minha Pode pergunta? falar. Pode falar, é Robson que estava falando? Sim, professora. Ontem, eu me lembro que na aula, me corrija, por favor, se eu estiver errado.
Na aula passada, a senhora tinha falado até sobre a questão da introdução, do problema e da justificativa. Ontem, na plataforma, eu fiz a parte introdutória, né? Fiz a parte introdutória, apresentei o problema, e no dia 29, a senhora desenvolveu uma tarefa para entregar no dia 29, justamente com a problemática, ou seja, o parágrafo, né, do tema, e essas 3 perguntas inseridas. Tá? Eu cheguei até a preparar. Agora, veja bem, pode deixar para entregar no dia 29? Essa é a minha dúvida. O que eu falei para vocês? Eu falei o seguinte, que até então eu estava corrigindo para ajudar. Agora é de verdade. Vocês vão ter que entregar na data que eu coloquei, que eu realmente, Robson, não estou me lembrando a data, mas tem lá até dia 29. Dia. Então, até dia 29, o problema, que é o quê, gente? Um pequeno parágrafo, é exatamente o que eu falei, e fazer 3 a 5 perguntas. Isso vale 2 pontos. Podem entregar até dia 29. Exatamente. Olha, eu tenho aqui Fabiano, Robson, Luana, Cristina, Alice, Laísa, Rafael, Gabriela, Érica, Gláucia. Peraí que estou anotando ainda. Professora, Rafael tem 2. Esse que falou com a senhora é Rafael Borges. Rafael Perucci. É isso? Quem falou com a senhora foi o Rafael Borges. E onde que está o Rafael Borges? Júlio César Santana. Ele estava com a câmera ligada. Foi o que estava dizendo. Cadê o Rafael Borges? Professora, estou com uma internet muito ruim. Jéssica Lessa falando aqui. Eu não vou conseguir nem escrever no comentário. Jéssica, mas você toda vez está assim, Jéssica? Rafael Perrucci também está aí, tá, professora? Rafael com PH também, Rafael? Estou aqui, professora. Isso. Rafael Borges. Rafael Perrucci. Professora, eu não estou conseguindo escutar a senhora. Jéssica Lessa está aqui. Olha só. Vou falar os nomes que tenho. Esses nomes que eu tenho, pode fazer o trabalho e eu estou aqui. Podem sair. Os nomes que eu não tenho, eu ainda vou precisar dos nomes, certo? Eu tenho Fabiano França, Robson, Luana Cristina, Alice Almeida, Laísa Castro, Rafael Perucci, Gabriela Cristina, Érica Silva, Gláucia Letra, Júlio César Santana, Yasmin Ferreira, Jéssica, não sei o resto, não deu tempo, Rafael Borges, Perla Matos. Cadê a Perla? Tá aqui, professora. Tá, Perla. Ítalo Carvalho também tá aí, professora. Peraí, Adélia Madeira. Sara Oliveira. Alex Marcolino. Professora, eu fiz um rascunho, posso mandar para a senhora pelo WhatsApp, para a senhora dar uma olhada? Não, pelo amor de Deus. Vocês são 100. Eu nunca mais vou parar de atender o WhatsApp na vida. Vamos falar. A gente está em aula. Como é que eu faço para a senhora dar uma avaliada no meu trabalho? Falando para mim. Ó, aqui meu ouvidinho. Pode falar. Posso ler? Pode. Show de bola. Então, ficou assim, problema de pesquisa. O tema já foi motivo de revolta de vários povos, né? O mais recente ocorreu no Chile, onde a população iniciou uma guerra civil cobrando do Estado direitos sociais. Atualmente, todos os países que adotam o regime democrático lutam para que haja um reconhecimento dos direitos fundamentais e sua real aplicação na sociedade. Os direitos fundamentais trazem uma dúvida em relação à similitude com direitos humanos. Logo, e por questões óbvias, sobrevém o questionamento se existiriam diferenças entre direitos humanos e direitos fundamentais. Cabe, nesse momento, tecer a distinção entre os dois institutos. A priori, do ponto de vista formal, quando nos referimos a direitos humanos, estamos fazendo menção aos direitos que têm previsão em constituições ou tratados internacionais, resguardando a pessoa humana da atuação estatal ou de outras pessoas, mas que não foram inseridos no ordenamento pátrio e que não são uma referência para outros, e que são uma referência para outros países.
Por outro lado, os direitos fundamentais são direitos incluídos no ordenamento pátrio, que tem como destinatário a pessoa humana, limitando os poderes do Estado e criando deveres mínimos para garantir uma existência digna. Por sua vez, se olharmos do ponto de vista material, os direitos humanos e direitos fundamentais pretendem resguardar os mesmos bens jurídicos, estando positivados no nosso ordenamento, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, na Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Em poucas linhas, surge a questão que é o centro desse trabalho. Os direitos fundamentais são absolutos? Os direitos fundamentais possuem alguma forma de serem protegidos, se desrespeitados? Em um eventual conflito entre direitos fundamentais, como solucionar? Tendo essas questões como parâmetros, a pesquisa se propõe a responder. Alex, você fez praticamente uma introdução, né? Perfeito, não precisava tanto. Pode postar como está. Obrigado, Lúcia. Pode postar como está. Oiê, quem me chama? Mara falando. Professora, Oi, só pra Mara, senhora pode confirmar aí falar. a presença aí. Não, eu só queria confirmar isso, mas você tirou minha dúvida, porque o meu trabalho ele tem uma certa extensão e 3 perguntas para mim era pouco, mas você disse que pode ter até 5, né? Isso, pode. Tá bom, então, querida. Obrigada. Nada. Olha bem, quem mais? Alguém precisa me dar um nome? Peraí que eu vou falar outro nome. Paulo César Rafael Pires. Borges, Perla, Adélia, Alex, Taurino, Eduardo, Mara, Esther Albuquerque, Maurício Teles, Sara Oliveira. Qual é o primeiro nome de Vasconcelos e Freitas? Cristiano. Porque aqui só aparece isso. Eduardo Pontes. Mais alguém? Eu não anotei nome? Gente. Vamos com calma. Paulo César Pires Júnior. Paulo César Júnior. Eric Ítalo Barbosa. Carvalho. Eric Barbosa. Barbosa. Batista quem? Lúcia. Patrícia Batista. Patrícia Batista, cadê você? Fabiane dos Santos. Fabiane, cadê você? Agora. Ítalo Carvalho, professora. Quem? Carvalho? Rafael. Ítalo Carvalho. Ítalo Carvalho. Mariana Rosa. Mariana Melo. Mariana Rosa. Érica Rocha, professora. É Mariana Rosa ou Melo? Rosa. E quem é Melo? Elisa Fernandes, professora. Elisa Fernandes. Raquel Araújo. Edson de Souza. Melo. Raquel Araújo. Tiago Oliveira. Edson de Souza. Rafaela Rodrigues, professora. Renan Silva. Bruna. O quê? Camila Gonçalves. Luiz. Rafaela Rodrigues, professora. Rafaela, não falei seu nome ainda? Rafaela o quê? Rafaela o quê? Fernanda Maiara. Rafaela Fernanda Maiara? Não. Juliana Macedo, professora. Juliana Macedo. Camila Gonçalves. A senhora anotou Fernanda Maiara? Gonçalves. Felipe Barbosa. Felipe Barbosa. Tiago Oliveira, professora. Tiago Oliveira. Érica Rocha, professora. Brito Tavares, professora. Érica Rocha. Érica Rocha. Érica Rocha. Falar ou digitar? Obrigada.
Vinícius Souza Prada, Alguém? Tem mais? Thales Eduardo. Vinícius Souza Prada, professora. Ô, professora, Fernanda Maiara, a senhora anotou? Para falar onde meu está, áudio? professora. Eu Dizer vou que eu falar falo. quem eu anotei, e aí todo mundo pode saber se o nome não está. Tá bom? Calminha. Tá bom. Fabiano França, Robson Rodrigues, Luana Cristina, Alice Almeida, Laísa Castro, Rafael Perucci, Gabriela Érica Silva. É a mesma Rocha, não, né? Cláudia Letra, Júlio César Santana, Yasmin Ferreira, Jéssica, não sei o resto do nome, que a Jéssica subiu, Rafael Borges, Perla Matos, Adélia Madeira, Alex Marcolino, Taurino Oliveira, Eduardo Ponte, Mara Cardoso, Esther Albuquerque, Márcio Teles, Sara Oliveira, Cristiano Vasconcelos de Freitas, Eduardo Pontes de novo. Eu falo para vocês, prestem atenção, 2 Eduardo Pontes, Paulo César Júnior, Érica momentinho, Érica Barbosa ou Barroso, Patrícia Batista, Fabiane dos Santos, Ítalo Cardoso, Mariana Rosa, Elisa Fernandes, Raquel Araújo, Edson de Souza, Renan Silva, Bruna Camila, Rafaela, não sei o resto, Fernanda Matias, não, Maiara, Fernanda Maiara, Juliana Macedo, Camila Gonçalves, Felipe Barbosa, Tiago Oliveira, Érica Rocha, Kedman Barbosa. Mais alguém? Professora? Rafaela Rodrigues, professora. Rafaela Rodrigues. Professora, Cláudio Rosa. É Bruna Luiz. Bruna Luiz. L-U-Z, Luiz. Luiz, tá. Professora, Eric Barbosa. Prada. Não é Érica. Professora. Não é Érica. Eric Isso, Barbosa. Eric Barbosa, isso. É, eu falei Eric. Tem um Eric e uma Érica. Ah, tá, desculpa. Alan Paulino. Professora. Alan Paulino, professora. Thales Eduardo, professora. Quem? Alan Paulino. Alan Paulino. Cláudio Rosa, professora. Antônio Rosa, o quê? Luiz Antônio. Luiz Antônio Rosa. É só Luiz Antônio. Felipe Narciso, já botei. Tavares botou, professor? Professora, Gabriel Santos Tavares. Gente, eu tô aqui aguardando, hein? Esther, eu já botei Professora. Professora. Esther Cláudio Rosa, por favor. Professora, então, o Albuquerque a senhora não vai achar na lista, a senhora vai achar Azevedo. Ah, tá. Então, Esther Azevedo. Marilene Soares, professora. Marilene Soares. Marilene Soares. Cláudio Rosa, professora. Cláudio. Eu acho que já botei 2 vezes Cláudio Rosa. Vou botar de novo. Beatriz Dias. Gabriel Santos Esteves. Beatriz Dias. Gabriel o quê? Santos Esteves. Tá. Pronto. Raquel Oliveira, professora. Raquel Oliveira. Alguém fez o trabalho? Professora, é Ítalo Sim, professora. Carvalho, não Ítalo Carvalho. Jéssica Lessa Pinto. Jéssica Lessa Pinto. Tá. Vamos lá. Quem fez o trabalho? Professora, Boa noite. eu queria um auxílio da senhora aqui. Professora. Sim, eu tô aqui. É que o meu nome não está na lista. Eu já comuniquei lá e eles pediram para aguardar. Meu nome é Márcio.
de Souza Eu vou Pedrada. anotar. Márcio Pedrada. Isso. Anotado. A senhora está conseguindo me ver aí? Eu não estou vendo aqui. Eu estou te vendo, sim, muito bem, de listinha, camisa de listinha azul. Correto. Ok. Vamos lá, gente. Vamos falar do trabalho, vamos? Professora, Deixa eu falar um negócio. Como que eu faço para abonar minhas faltas? Eu tenho o atestado do Covid comigo, mando para a senhora pelo WhatsApp. Manda para a faculdade. Agora, olha só, é em casa, qual é o problema? A aula é online? Tão mal e com tontura que eu não conseguia acessar a internet. Estava passando muito mal. Então vamos fazer uma coisa, Gabriel. Já que você ficou bom, você não falta mais nenhuma. Não, então, não estou faltando. Já vai fazer 2 aulas suas que eu não falto. Ah, então tá bom. Só faltou uma, eu só dei 3. Não, essa é a 5ª, né? Então tá bom. Se você não faltou mais nenhuma, então beleza. Você já me deu seu nome? Já dei sim, professor. Então tá bom. sim, professora. Vamos, Robson, fala. Sim, o tema que eu estou abordando é sobre a Lei Maria da Penha no contexto penal. A violência doméstica constitui-se em um problema global e que atinge não só a mulher, mas crianças, adolescentes e idosos, sendo este decorrente da desigualdade das relações entre homens e mulheres, assim como na discriminação das relações de gênero existente, de modo geral, na sociedade e na família. Poderemos citar aqui vários fatos que foram notórios e que trouxe comoção popular, como, por exemplo, o casal Lindbergh e Eloá, com um final longe de se assemelhar-se a um conto de fadas, e esse fato ocorreu em meados de outubro de 2008 em São Paulo. Dentre esse caso, muitos outros, entende-se que estes episódios de violência doméstica tiveram uma atenção especial da mídia, não apenas pelas brutalidades, mas por uma relação de classe da qual provinham os acusados. Aí, nesse contexto, eu formulo 3 perguntas. A primeira, quais são as falhas da Lei Maria da Penha? Segundo, por que a Lei Maria da Penha deixou de ser um problema de violência individual contra a mulher? E terceiro e último, por que havia um massivo arquivamento de processos de violência doméstica? Foram as 3 perguntas que eu formulo. Fala a segunda de novo, por favor. Segunda pergunta. Por que a Lei Maria da Penha deixou de ser um problema de violência individual contra a mulher? Por quê? Porque a sua visibilidade passa a ser reconhecida como um problema social e do Estado, que deve provar. Ou seja, o Estado, por causa dessa visibilidade, né, recapitulando, devido à sua visibilidade, passa a ser reconhecido como um problema social e do Estado. Olha só, a transferência, né? Que deve prover assistência, prevenção e punição para esses casos. Sim, eu só te perguntei, Robson, por pura curiosidade, mas não está na hora de você responder no trabalho, não. Tá? Perfeito. O trabalho você não vai responder, não. Você só vai fazer as perguntas. Tá? Pode postar, Robson. Está coerente as perguntas? Tá, pode postar. Já estou até anotando aqui quem já... A gente vai entrar no embate, hein, Robson? Oi? A gente vai Que entrar legal. no embate, hein? Ô, rapaz, a gente vai agregar conhecimento. Nós vamos agregar conhecimento, é uma troca de conhecimento. Eu estou aqui para ouvir, para aprender, para ser corrigido. Fala para mim, qual é a sua ideia, então? Correto. A minha ideia é falar sobre a efetividade da Lei Maria da Penha e suas mudanças na jurisprudência. Então a gente vai ter conversa aí, eu e você. Nós estamos juntos. Fazer um pequeno texto, você já conseguiu fazer as suas perguntas? Não, eu tive essa ideia agora. A primeira aula que eu fiz da senhora, o Thiago. Ô, Thiago, fico feliz, Thiago. Nós estamos aqui para poder somar. Estamos aí, irmão. Obrigado, professora. Obrigado, amigo. Mais alguém esperto a falar? Então, oi, Camila. Fala, Camila. O meu trabalho é um pouco mais complicado porque ele é mais voltado para a área empresarial, então é um pouquinho mais difícil de conseguir montar assim, questões. Eu vou falar sobre
sobre seções de direito creditório, sobre mercado financeiro. É mais ou menos com o que eu trabalho, então é um pouco mais fácil para conseguir desenvolver. Mais especificamente sobre a parte do agente fundiciário, o que o direito fiscaliza, o que o direito, entendeu, dá como parâmetros, quais as diferenças você já fez várias perguntas. Transforma elas numa pergunta melhor, que essas já são as perguntas. Sim, porque quais as diferenças e a terceira seria quais as diferenças de brechas nas fiscalizações entre o mercado aqui nacional e o mercado estrangeiro. Porque um dos problemas que a gente tem é justamente isso. Lá, o mercado estrangeiro, ele tem muito mais investimento porque tem muito mais brechas do que o mercado financeiro nacional. E aí, eu acho que é mais ou menos com base nisso que vai ser o TCC. Então, perfeito. Você tem que fazer uma pequena introdução para eu entender, ainda mais que eu sou leiga. Vai ser bom, que você vai fazer eu entender isso e só acho que você tem que elaborar assim, ó, em vez de falar elaborar melhor essa pergunta. Sim. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa, a Arinalda tá aí? Não, né? Me lembro. Professora, eu estou saindo do trabalho e aí é algo que eu queria conversar com você, que às vezes não vou conseguir interagir, porque nesse período aqui é um pouquinho complicado, eu estou em época de auditoria, então não tenho hora para sair, enfim, inclusive estou saindo agora, vou precisar sair da chamada. Tá bom. Ok? Obrigada. Você já me deu o seu nome? Camila Gonçalves, já dei sim. Então tá. Tchau. Mais alguém fez o trabalho, gente? Professora. Então, a minha questão é que eu vou falar sobre a disputa judicial dos pais sem pensar no verdadeiro bem-estar do menor. As minhas 3 perguntas vão ser dadas na questão do conflito entre um casal, que quando ele acaba esse relacionamento, eles não pensam no verdadeiro bem-estar da criança. Então, eu me direcionei a isso e me direcionei a quem e como sai prejudicado nesse conflito, que no caso é o menor, né? Eu vou explicar como ele sai prejudicado e quais são os meios de converter os danos causados por esse litígio. Mas você não fez as perguntas ainda. Então, as perguntas que eu separei são, muitas das vezes, quando existe um conflito entre um casal que tem uma outra pessoa no meio, mais especificamente um menor, um filho, quando o bom relacionamento acaba, por que colocar esse menor no meio do litígio? Tá. Então é isso. Olha bem, agora tem. Por que colocar esse melhor? Nesse conflito. E 3, quais são os meios de converter esses danos causados pelo conflito? Perfeito. Faz a pequena introdução, tá? Sobre o assunto. Tá. Perfeito, Esther. Lúcia, posso colocar? Pode, claro. Bom, o meu tema é sobre processo penal. Nara, deixa eu olhar para você. Não gosto de falar com letra nem com retrato. Vamos trocar ideia. Isso, vamos olhar uma para outra. Então, vamos lá. No sistema acusatório, a produção de provas no processo penal brasileiro constitui-se na mais poderosa ferramenta, tanto da acusação quanto da defesa, para a formação do livre convencimento do magistrado no exercício da sua função jurisdicional. A efetivação categórica dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, como corolários do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e do princípio do devido processo legal, faz parte do ofício do juiz no entendimento do garantismo como base do Estado democrático de direito. Nessa toada, cabe-nos pesquisar e analisar a incidência do cerceamento da defesa, suas causas e consequências, do julgamento das lides criminais e penais, com possíveis caminhos de superação. E aí eu fiz as seguintes perguntas. Qual a relação entre os princípios constitucionais e o processo penal?
Como o garantismo foi recepcionado pelo judiciário na seara penal? Como se dá o cerceamento de defesa na produção de provas? Quais as causas mais comuns do cerceamento de defesa? Como o cerceamento de defesa gera injustiças e insegurança jurídica? E, para fechar, quais os possíveis caminhos para advogados minimizarem tais situações? Perfeito, pode postar. Valeu! Gente, a Gemini não está em aula não, né? Professora, boa noite. Boa noite. Professora, eu me retive bastante as perguntas mesmo, entendeu? São as seguintes. Qual é a dificuldade para a reunião dos documentos necessários à entrada de ação de uso capião extrajudicial? Primeiro me fala do seu título, só para eu ver se as perguntas estão coerentes, por favor. A ação de uso capião extrajudicial. Tá. Vou repetir a primeira, professora. Qual é a dificuldade para a reunião dos documentos necessários à entrada da ação de uso capião extrajudicial? Sim. E a segunda, por que ainda há cartórios que resistem à ação de uso capião extrajudicial? No caso, cartórios notariais. E há a oportunidade de recorrer da decisão do tabelião de notas? Entendi. Repete aí, olha, eu não sei se combina, tá? Você que vai me dizer. Mas ficou, a última me pareceu que estava faltando assim, ó. A necessidade. Volta a pergunta, por favor. A necessidade do tabelião. No caso, há a oportunidade de recorrer da decisão do tabelião de notas? Aí você tem que botar assim, ó. A necessidade de recorrer da decisão no caso do uso capião. Tá faltando uma coisa, porque só recorrer pode ser de qualquer coisa. Entende o que eu tô falando? Entendi, professora, entendi. Só completar para ela ficar clara. Pode deixar. Tá? E não esquece de botar o parágrafo introdutório, tá? Tá bom, professor. Professora, boa noite. Boa noite. Eu é a Bruna. Eu vou falar sobre corrupção dentro de ONGs para refugiados. Aí eu tenho essa questão. As três Cuidado pra você não ser morta. As três perguntas que eu tenho é: qual é o impacto das ONGs no Brasil? Por que todas as ONGs não têm ajuda do governo? E por que o Brasil é a porta para refugiados? Perfeito. Só que a mesma coisa que eu falei dele. Repete a segunda. A segunda é: por que todas as ONGs não têm ajuda do governo? Porque nem todas as ONGs ligadas a refugiados, não esquece que você tem que amarrar, porque todas as ONGs têm ONGs do mundo inteiro, para tudo. Sim. Então amarra sempre com a questão do refugiado, que é o objeto do teu trabalho. Sim. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu só entro mais no meu trabalho ONGs que é mais para refugiados, ou eu posso colocar ONGs em gerais? Não, se o teu trabalho, o teu tema é sobre refugiados, você vai falar só sobre refugiados. Sim. Não vai entrar em outra, não. Tá bom, obrigada. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Marcos Paulo tá aí? Marcos Paulo. Não, né? Professora, boa noite. Boa noite. O meu tema Quem está falando? Ítalo Carvalho. Oi, Ítalo. Eu vou falar se há uma existência na legitimidade das sanções punitivas na lei de execução penal. E onde eu cito no artigo 5º da Constituição, lá no seu parágrafo 39, a Constituição exige uma prévia cominação legal para aplicação de uma pena, o que evidentemente diz respeito ao cabimento ou não da aplicação de uma das sanções penais, não tendo relação
com a forma de sua execução. E as minhas perguntas serão: existe aplicação de sanções disciplinares no contexto das sanções penais? A regressão de regime em decorrência de falta disciplinar durante a execução penal não seria uma violação da coisa julgada? É possível uma supressão de direitos atuais, como a piora no regime prisional e a perda dos dias remidos, sem que exista uma previsão constitucional dessas punições? Perfeito. Só precisa melhorar a sua introdução. Ficou meio confusa, não sei se estava me explicando ou se você já tinha escrito. Tá ok. Melhora a sua introdução. Gente, Roberta Ercília está? Não, né? Então tá. Mais alguém? Professora. Oi. Boa noite, Taurino, tudo bem? Oi, tudo bem, Taurino? Deixa eu abrir a câmera aqui para a senhora. Não está abrindo a câmera. Mas eu te vi já. Abriu. Então, falar aqui sobre o meu tema. Meu tema, aqui é uma compilação, claro que eu tenho ainda recolhido bastante material de pesquisa, porque é um assunto muito polêmico, né? Eu não poderia falar de coisa que não seja polêmica, porque eu sou polêmico. Então, o tema seria o aborto como pena de morte permitida. Tá? Então, eu escrevi assim, a compilação. Nosso ordenamento jurídico não permite a pena de morte, salvo em tempos de guerra. E tomando como base o conceito analítico de crime, para que o Estado aplique a penalidade através do jus puniente, faz-se necessária a existência da culpabilidade no autor. Contudo, na permissão do aborto, toda a doutrina é ignorada. Tá? Aí as perguntas que eu elaborei foram as seguintes. Em que parte da doutrina a honra se torna um bem jurídico mais importante do que a vida? Essa é a primeira pergunta. Né? Quando se coloca numa balança a honra de uma mulher que foi violentada e a vida está no seu ventre. Tá? A segunda pergunta seria: qual a razão encontrada pelos tribunais para proteger uma vítima produzindo outra vítima? Essa seria a segunda pergunta. E a terceira pergunta seria: por que o Estado não protege a vida do nascituro? Porque ele não cuida do período de gravidez e não trata dessa vida até que ela seja adotada. Talvez os tribunais não estão esquivando o Estado da sua verdadeira responsabilidade. Entendi. Essa é a terceira e mais ampla pergunta. Tá certo, pode colocar. Muito obrigado. Professora? Sim. Eu posso ler o meu? Pode. O meu tema é assédio moral no local de trabalho. Sim. A minha introdução. Assédio moral no local de trabalho é um tema de grande relevância na sociedade atual, pois vem tomando proporções e é grande causa dos prejuízos psicológicos e emocionais. Atualmente, muitas pessoas têm vivido situações humilhantes e constrangedoras dentro do seu ambiente de trabalho. Com isso, o trabalho busca esclarecer os problemas causados pelo assédio moral no ambiente de trabalho e como agir diante de tal violência. Aí a primeira pergunta: o que caracteriza assédio moral no local de trabalho? A segunda pergunta: o assédio moral no ambiente de trabalho lesa os princípios constitucionais. O que o trabalhador pode fazer para ser ressarcido dos danos morais sofridos? E a terceira pergunta é: o que pode ser feito para diminuir os casos de assédio moral no local de trabalho?
Repete a segunda para mim. Segunda? Só um minutinho. O assédio moral no local de trabalho lesa os princípios constitucionais. O que o trabalhador pode fazer para ser ressarcido dos danos morais sofridos? Tá certo. Tá. Pode postar. Obrigada. Professora, boa noite. Oi. Eu queria ler o meu, Rafaela. Oi, Rafaela. A minha introdução, meu tema é sobre alienação parental. E a minha introdução ficou assim: alienação consiste em separação ou dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial da sua natureza ou da sociedade. Muitas vezes o resultado acaba em sentimentos de desamparo e interferindo na formação psicológica da criança e adolescente, promovida ou assumida por seus genitores ou quem detenha a responsabilidade afetiva do menor. E a pergunta, eu fiz 4 perguntas. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. É que tá dando uns relâmpagos, eu tô com medo da internet aqui, por isso que eu tô ouvindo assim, tá dando um monte de interferência. Entendi. Aí as perguntas ficaram assim: como a alienação se reflete no bem-estar e no equilíbrio emocional da criança? Até que ponto a alienação, a segunda, até que ponto a alienação parental pode influenciar na maneira de se relacionar do menor? Só os genitores podem praticar a alienação parental? Em que ponto se inicia a alienação parental? E aí ficou a última cena assim: a guarda compartilhada ajuda a minimizar os danos causados pela alienação parental? Certo, Rafaela, pode colocar. Eu só não entendi bem o teu primeiro contexto, falhou muito, mas você faz um parágrafo inicial contextualizando, tá? As perguntas, gente, tá falhando aqui demais. Eu não estou conseguindo entender vocês. Faz o seguinte, escrevam para mim e eu vou tentar corrigir ainda e se não tiver bom, eu mando de volta para vocês, porque eu não estou conseguindo mais ouvir vocês. Tá bom? Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Professora, mas escreve aqui no chat da aula. Gente, se vocês estiverem me ouvindo, coloquem no chat da aula a pergunta que eu corrijo depois para vocês, tá bom? Ok, professora. Acho que ela saiu. Boa noite a todos, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ela saiu? Acabou a aula? Caiu, acho que caiu. Mas se colocar no chat da aula, ela não vai ver. Não, ela quer que coloque lá no Classroom. Não entendi. Tá tranquilo. Tá picotando. Ela quer... Ela pediu para colocar no chat só a pergunta, alguma dúvida. Mas o que foi formulado para colocar lá na plataforma. Para entregar lá. Mas vai colocar... Mas até o dia 29, não é? Até o dia 29. Tá, mas aí ela vai mandar, ela vai devolver se tiver alguma coisa errada, é isso? Sim, só para correção, sim, Sara. Ela falou que se tiver alguma dúvida, Sara, escrever na mensagem. Mas eu acho que é antes do dia 29, não? Já deu tudo certo. Dia 29. Ih, gente, tá travando tudo, tá tudo picotado. Vou ver aqui no grupo. Obrigada, pessoal. Só aproveita e fala um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, por favor. Oi? Só tu mesmo, Thiago. Valeu. Fechou com chave de ouro, Thiago. Amigo, o trabalho é um trabalho relevante. Se a gente pegar a parte cronológica, a gente Seu Robson, não dá atenção pra ele não, seu Robson. É só vou para dar 2 tapas na tua cara, hein? Vou gostar. É só para aquecer um pouquinho.
Faz isso Galera, não, boa noite aí Thiago. pra Pergunte, todos. dá um jeito no Thiago. Completa isso daí, Rob. É o cara. Valeu, rapaziada. Vou sair aqui. Valeu, galera. Faz parte, foi muito bom. Foi bom rever meus amigos. Boa noite. Se cuidem, noite, tá, gente? Se cuidem, gente. Tá bom? Valeu, Robson. Tamo Excelente, juntos. Deus doutor. abençoe a família de cada um dos meus amigos. Comando Delta. Comando. Essa parada, irmão. Ah, meu Deus. Doutora Adélia. E aí, Xará? Tamo juntos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Vou sair aqui, ó. Boa noite, Deus rapaziada. abençoe Tchau, vocês. tchau. Um ótimo feriadão aí. Boa noite, Robson. Boa noite, Eduardo. Muito amigão. Vasconcelos. Adélia. Um abraço. Boa noite, Robson. Valeu, meu amigo. Boa noite, meu nobre. Tamo junto, mano. Tamo juntos. Deus abençoe cada um de vocês e a família também, tá bom? Doutor Leandro. Valeu. Boa noite, meu desembargador. Futuro desembargador da comarca. Um abraço, gente. Ô, Glória. Um abraço.